E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pai para Pensar. E hoje eu queria refletir aqui sobre antinatalismo, uma proposta aqui do nosso canal. Tem a ver com uma responsabilidade social enorme, né? Que é evitar trazer escravos para esse mundo aqui. Eu tenho um amigo, né, que bateu de frente comigo quando eu falei que era antinatalista, e ele falou que era necessário ter filhos, porque senão ia faltar mão de obra. Olha só o pensamento do cara, né? Ele acha que filho é mão de obra, que do ponto de vista social, as pessoas têm que ter filhos para ser mão de obra barata, né? Para alimentar o sistema. Então isso é uma visão, ao meu ver, né? De um carrasco, né? Uma visão massificada de que o ser humano não é nada além de uma porcaria para servir como uma engrenagem de uma sociedade escravocrata corrupta, onde apenas 1% da população é de ricos, o resto é de desgraçados, que trabalham 10, 12 horas por dia, muitas das vezes sem sequer poder tirar folga ou férias, um salário vergonhoso, não é? Quanto mais a pirâmide vai descendo, mais vai o peso se estabelecendo sobre a base, né? Como eu falei, 1% de ricos, de milionários, de gente que ostenta riqueza, salários astronômicos, dos próprios governantes, dos políticos, que está totalmente fora da realidade de qualquer brasileiro. E se dizem representantes do povo, né? Geralmente, né, são uma grande maioria de desqualificados. Né? Gente que foi eleita por voto popular, que não tem qualificação nenhuma para governar, que ganha salários astronômicos para não fazer praticamente nada. Que a máquina praticamente anda sozinha. Então, a grande pergunta que eu tenho para fazer aqui hoje, né? Você quer ter filho por quê? Nós, livres pensadores, né? Eu sou ateu. Então esse vídeo também é direcionado para os ateus, porque muitos ateus não têm comprometimento com mais nada, a não ser com o ateísmo, né? Ah, é só atacar a ideia de Deus, é só atacar a religião e não muda mais nada na vida, né? Continua alienado igual qualquer crente, igual qualquer religioso. Continua fazendo todas as coisas que o religioso faz, inclusive tendo filhos, que é uma irresponsabilidade, é um ato animalesco. Claro, né, que se nós formos olhar a vida orgânica, ela é basicamente para procriar e morrer, só isso, né? A luta dentro do ambiente orgânico, a luta pela sobrevivência é para procriar. Procriou, pode morrer. E no mundo, no universo humano, não é diferente, né? Eu faço de novo a pergunta aqui, você quer ter filho por quê? Se não por capricho. Então, como eu falei, aqui é um canal de ateus, né? Eu acho que o ateísmo ele te liberta da religião, mas também não te acrescenta muito em termos de filosofia. Você tem que partir para outras áreas, né? Não pode ficar só restrito ao ateísmo se você quer evoluir a sua consciência. O ateísmo é uma condição, né? Acho que é até natural, né? Animal nenhum acredita em Deus. Deus é uma figura que não existe antes da humanidade, né? Só passou a existir quando passou a existir o ser humano, que começou a inventar deuses na sua mente. Começou a transformar fenômenos da natureza, leis cósmicas, né? Coisas que são automáticas, começou a transformar isso, a modelar isso, né? A colocar isso no modelo humano, antropomorfismo. É ver Deus em forma de homem, ver a natureza, né? Transformar a natureza, os elementos naturais, a morte, o sofrimento, a dor, também o prazer, né? A beleza, tudo isso transformou-se num modelo humano, numa forma humana, divinizou-se, né? Os elementos da natureza, as forças, as potestades naturais, o homem transformou isso em deuses. Mas deuses não existem naturalmente. Então é uma criação. Então podemos dizer que todos nós nascemos ateus, né? Nascemos sem conceito de Deus, e que depois isso é plantado culturalmente, né? Através da educação. E é muito difícil você
sair fora disso, né? Sair fora dessa configuração mental de crença em deuses. Isso é milenar, né? Nós ainda vivemos, costumo dizer, né? Do ponto de vista tecnológico, nós evoluímos muito enquanto sociedade, né? Humana, mas do ponto de vista psicológico, continuamos lá na Idade Média. Tão primitivos quanto o indivíduo. Se você pegar um indivíduo lá da Idade Média, trazer a psique dele para os dias de hoje, não mudou nada, né? O cara só pensa em ter filho e seguir o rei, né? Louvar o rei e louvar os deuses. Acreditando em bruxas e demônios, toda essa babaquice que a gente sabe que é resíduo cultural, já deveria ter sido eliminado. Muitas aí sociedades, né, europeias, algumas, né, Dinamarca, Estônia, são alguns países aí que praticamente eliminaram a religião, né, o conceito de religião. As igrejas viraram museus. Nesses países as pessoas têm mais ética, né? Não tem praticamente criminalidade, tudo funciona, as pessoas vivem muito bem, são considerados países muito felizes, né? Sem Deus, né? E aí, né? Porque crer em Deus é emotividade, crer em Deus é irracionalidade, primitivismo. Uma sociedade não avança com Deus, só sem Deus. Só com ética própria, com responsabilidade própria, sem ideia de pecado, sem esses conceitos. Então, de novo, vou fazer a pergunta, né? Por que você quer ter filho? Por que você quer trazer criaturas para sofrer nessa existência aqui? Porque vida é sofrimento. As pessoas não pensam nas crianças. Então esse vídeo aqui hoje é para os ateus, é também para os misantropos, para as pessoas que gostam de um isolamento, de um afastamento social, gostam de ver suas vidas com liberdade, né? Sozinhas no conforto do seu lar ou do seu sítio, sei lá, onde a pessoa mora, né? Conforto da sua própria vida, fazendo só o que deseja. Geralmente são pessoas, o misantropo é uma pessoa autônoma, né? Uma pessoa independente, uma pessoa que cuida da própria saúde, que se mantém sozinha, tanto psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, né? Não precisa do amparo familiar. Esse é o misantropo, né? O ateu ainda precisa. Como eu falei, ateísmo não muda muita coisa na sua vida, só te livra da religião, né? Mas muitos ateus também continuam sempre só falando em religião, estudando religião para atacar, né? Então não mudou muita coisa, né? Antes o cara ia para a religião pelo amor, né? Estudava a religião pelo amor e agora estuda pelo ódio, combate e tal. Não mudou muita coisa. Agora, o misantropo, principalmente o niilista, que geralmente o niilista se interessa por questões existenciais, né? Se interessa em tentar observar a realidade para compreender o que nós estamos fazendo aqui, qual a sua posição no mundo. O niilista, existem vários tipos de niilismo, né? Mas o niilismo que a gente pratica aqui é o niilismo positivo, né? É o niilismo que se propõe a tentar vencer o próprio niilismo. Tentar, né, viver de uma forma menos sofrida, menos desconfortável, mais livre, né? Mais consciente, assumindo a responsabilidade pelos seus próprios atos, pela sua própria vida, não colocando a culpa nos deuses, ou na família, ou nos outros, ou no governo. Então o niilista, né, positivo, é esse que luta para compreender, para tentar lidar, para tentar coexistir com essa ideia de ausência de sentido, porque a vida, como eu falei, não tem sentido, é só o sentido orgânico. Nós estamos aqui simplesmente para trabalhar igual cães. Teve um amigo aí que colocou no comentário, né, ele falou, está escrito em algum lugar aí, acho que, não sei se foi num livro, que é comunismo ateísta, um negócio desse. Ele colocou que o dever de cada cidadão, né, é contribuir, né, servir a sociedade. Sabe o que eu respondi para ele no comentário? Eu falei, vem cá, dever é para criança de escola. Quem tem que fazer dever de casa, é criança de escola. Eu não tenho dever com porra nenhuma, a não ser comigo mesmo, né? Sociedade que se foda, sabe? E nesse pensamento, sociedade que se foda, parece um pensamento até de misantropia mesmo, de ódio pela sociedade, mas é ao contrário. Porque quando você diz a sociedade que se foda, né, você está falando o quê? Eu não quero, não faço questão de interferir na sociedade. Eu faço só a minha parte, né? Eu contribuo com a minha parte, porque eu estou vivendo sociedade. Agora, quando eu digo sociedade que se foda, é a sociedade que resolve seus próprios problemas. Sabe, eu não sou super-homem, não estou aqui para dar esmola para ninguém, não estou aqui para ajudar pobre, quem tem que fazer isso é o governo, quem tem que fazer isso é o prefeito, não estou aqui para limpar a rua, para limpar a praia, para tirar lixo de praia, quem tem que fazer isso são os órgãos competentes, não estou aqui para ficar ajudando cachorrinho de rua, porque quem tem que fazer isso é a prefeitura, e também não estou aqui para ficar arremessando criança nesse mundo, porra.
Qual o motivo de botar a criança no mundo se não instinto? Né? Instinto biológico. Né? Parece redundante, né? Instinto biológico. É aquilo, né? Instinto biológico. E aí, o cara quer botar filho no mundo pra quê? Por causa do instinto, né? É o mesmo instinto de sexo, né? A sociedade inventou que sexo é saúde mental, tem nada a ver isso, que asneira, né? A sociedade inventou que se o indivíduo não estiver fazendo sexo, ele vai ficar mentalmente perturbado, né? A sociedade inventou que sexo é esporte, a sociedade inventou que sexo faz parte da vida e que é bom ter uma vida sexual regular. Quando é que sexo precisa ser feito regularmente? Isso não existe na natureza. Quase nenhum animal faz sexo regularmente. Né? O sexo geralmente é feito no cio com o objetivo de procriação. Não tem outro sentido sexual para isso. Inclusive, o ser humano transformou até o ânus no órgão sexual. Né? O buraco de saída foi transformado no buraco de entrada. Então, o ser humano ele é pervertido em sua essência. Né? Ele transformou o sexo, como eu falei, no esporte, né? num lazer. Mas se fosse coisa boa, você não teria que se proteger, né? Você não precisaria ensacar o pau. Precisaria a mulher se entupir de anticoncepcional por causa dessa concupiscência de ter que estar o tempo inteiro fazendo sexo. O tempo inteiro servido ao marido, servido ao namorado. O homem é a mesma coisa, né? Seja gay, seja o gênero que for, as pessoas estão sempre nesse desespero por sexo. A mídia estimula isso. E sexo leva o quê? Gravidez. Mesmo que você se proteja, existe risco. Né? O nome é risco, né? Então gravidez é uma coisa boa, gravidez coloca o corpo da mulher em risco. Né? A mulher vai gestar uma criatura dentro do seu útero, sabe lá o que é isso? E vai vir um mundo, a mãe, se for parto normal, urrando de dor, para cuspir para fora, né? Uma criança. Mesmo que fosse cesárea, a criança vai nascer urrando de dor. O oxigênio entra pelas narinas e se queima. A criança saiu do conforto do útero para essa merda aqui, dessa realidade infernal. Nasce chorando, né? Nasce no sangue da placenta. Daqui a pouquinho, são várias dores, né? O neném chora o tempo todo por fome, por dor na barriga, cólicas. Pode sofrer acidentes, pode ser até mesmo abusado, né? A criança tá na mão de todo mundo, na mão dos pais, né? Como eu costumo dizer, papai e mamãe não é porra nenhuma, são pessoas comuns, qualquer bandido é papai e mamãe, qualquer filha da puta é papai e mamãe, qualquer um que deu uma gozada vira papai e mamãe. Agora a gente vai ter dia das mães, né? Que porra é essa? Desde quando ser mãe? Não, então vamos pegar as cadelas que são mãe, os gatos que são mãe, vamos fazer dia também das mães pra cachorro, pra gato, porra? Que enfia um filhote nesse mundo por nada e pra nada, porque segue instinto, mas o bichinho não tem culpa, porque aí o bichinho não pensa. Não tem racionalidade, você pensa, porra. Mesmo assim, você age como um animal, como qualquer cachorro, qualquer gato. Você encosta o filho nesse mundo por capricho. Porque quer bonequinho, né? Quer bonequinho de carne. Quem é que não quer ter um mini escravo em casa? Só pra dizer que tem, porque todo mundo tem, eu também tenho que ter. Quer ter uma cópia genética sua, né? Ter um arrogante. Um animal irracional. Pare para pensar, pelo menos alguma vez na sua vida. Se você busca liberdade para você e para os outros, se você busca conforto para você e para os outros, se você busca plenitude para você e para os outros, não tenha filhos. Pô. Você não tem condições. A grande maioria não tem condição intelectual de ter filho, moral de ter filho. Gente friada em igreja tem moral, porra? Correndo atrás de Jesus para se consertar e quer enfiar filho nesse mundo? Mal tem tempo para respirar, tem que trabalhar a corrida dos ratos, né? Trabalhar. A maioria vê filho. Faz o cálculo de quantas vezes um pai e uma mãe que trabalham vem o filho. A grande maioria das vezes o filho é arremessado em creche para ser criado e educado por qualquer um, né? Creche em tempo integral, né? Isso que a pobretada que joga filho no mundo quer. Exige do Estado, exige da prefeitura creches em tempo integral, para ficar livre dos filhos, né? Porque tem que trabalhar, né? E o tempo que estão em casa não querem dar atenção. Não tem condições nem de sequer ajudar a criança a fazer um dever de casa, que são burros, alienados, a grande maioria ignorantes. Gente que não estuda há séculos vai ajudar uma criança em quê na hora da lição? Né? A grande maioria paga, quem pode, né? Paga a explicadora,
quando o filho tem dificuldade, né? Mesmo porque essas escolas aí ensinam um monte de asneira que o indivíduo não vai usar praticamente na vida. Matemática, física, química avançada. Pra quê? A maioria não vai usar isso, a maioria vai ficar dirigindo Uber, pô. Vai ficar em cima de uma moto fazendo entrega. Vai ser gari, vai ser secretária, cozinheiro. Pra quê que precisa saber de química, de física, de matemática avançada, pô? Trigonometria, o caralho? Entende? Então são as loucuras dessa sociedade. E as pessoas querem ter filho por quê? Você tá pensando nisso? Por quê? Se não por capricho. Você quer ter um bonequinho, né? Pra cuidar, né? A maioria dos pais, eles não pensam na criança. Como eu falei, a criança vai sentir dor quase que o tempo todo, né? Dor, já sai gritando no parto, né? Pode nascer com várias doenças. Filho é loteria. Você, seu irresponsável que está pensando em fazer essa asneira, esse ato de crueldade, quer colocar filho no mundo, você, mulher parideira, que só quer engravidar por nada e para nada por capricho, que você não sabe como é que essa criança vai vir, se vai vir saudável, se vai vir com doença, se você vai ter tempo para cuidar, se não vai perder o emprego, se não vai ter uma desgraça na família, se a criança pode ser abusada, se a criança vai tomar um monte de vacina, vai sentir um monte de dor, é cólica, é quebrar a perna, não é que vai botar filhinho no futebol, né? Tem pai aí que quer, né? Ai, né? Quer ter filho homem, né? Pra ir pro futebol comigo. Não tá pensando que o filho pode quebrar uma perna, pode até morrer nessa porra? Tá de briga, confusão, de estádio. Sabe, o ser humano é maluco, cara. Então, eu tô aqui para dizer isso, né? Nós temos essa proposta antinatalista. Quem é racional, quem não se guia por emoção barata, quem realmente ama uma criança, não vai colocar filho nesse mundo aqui. Você tem muito a fazer se você quiser ajudar, né? Você pode apadrinhar uma criança aí não, essas crianças que são colégio interno não crianças que vivem, né, em instituições, você pode apadrinhar, né? Ajudar financeiramente, ir lá de vez em quando visitar. Não, mas você quer pra você, né? Você quer adotar, né? Você quer ser dono, né? É isso que você quer, é isso que faz com pet, é isso que marido faz com esposa, quer ser dono, né? Quer controlar. As pessoas adoram ser senhor de escravos. E eventualmente a gente tem que estar falando aqui sobre esse assunto, né? Antinatalismo. Se você é lúcido, racional, não cria esse inferno para sua vida, família e filhos. Principalmente pense no outro. A gente fala que é tão importante a gente pensar em nós mesmos, né? Mas quando nós pensamos em nós mesmos profundamente, nós também consideramos o outro. Se o outro é o inferno na nossa vida, nós também podemos ser o inferno na vida do outro. Então trazer uma criança para esse mundo, que nem o nome dela ela escolhe, né? Muitas das vezes nem a religião, nem a sexualidade, tudo é imposto, né? Nem a roupa que vai vestir ou a comida que vai deglutir. Que é os pais que determinam o time que ela vai ter, a igreja que ela vai frequentar, a sexualidade que ela deve ter. Né? A maioria é assim, né? A criança, até se livrar dos vínculos familiares, até se livrar dos pais, ela é totalmente doutrinada e está totalmente nas mãos, seja emocionalmente, financeiramente, nas mãos dos pais. Você, papai e mamãe, agora é dia das mães, né? Dia das filhas da puta, carrascas, caprichosas, orgulhosas, cheias de, né? Tudo é vaidade, né? Quer ter filhote, porque a vizinha teve, eu também quero ter, porque minha irmã teve, eu tenho que ter igual. É todo mundo com essa inveja. A maioria tem filho por inveja. Quer receber o título, né, de papai, de mamãe. É dia do papai, dia da mamãe. Se isso fosse importante, como eu falei inicialmente, cachorro e gato tinham que ter dia também. Que é o que mais tem aí, é cachorro empurrando filhote no mundo. Né? É instinto, pô. Mas você pensa, caralho. Você não é animal de manada, não, pô. Você tem que aprender a pensar em algum momento. Né? Ter responsabilidade sobre os seus atos. Filho não é brincadeira. Filho não é bonequinho para você fazer o que você quer, não. Como eu falei, grande maioria não tem condições de colocar uma criança nesse mundo aqui. Só valeria a pena se colocar alguém aqui com um propósito muito elevado, né? De ter uma criança que vai ter plenitude. Mas ainda assim vai sofrer. Isso não é ético. Uma sociedade que estimula, como a religião estimula, que diz que é presente de Deus, colocar filhote nesse mundo, isso não tem condições, a pessoa não tem nem condições de se autossustentar. Nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Não tem condições, a maioria não tem condições. Então ter filho para empurrar em creche
Ter filho, um filho que vai ter que submeter à escola durante mais de uma década, né? 15. Se fizer faculdade, décadas, né? Porque vai viver estudando para depois entrar no mercado de trabalho e ser um escravo. Né? A grande maioria aí não consegue. Eu falei, é 1% de ricos. A grande maioria não consegue ter um salário digno e uma vida abastada. Isso é para pouco. Né? Geralmente quem consegue isso já vem de famílias abastadas. Se você, né, tem consciência, não tenha filhos. Sou Ralf Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, nos ajude, né? Colabore com a gente aqui, clicando nesse ícone, você já se inscreve, se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar aí recebendo sempre as novidades dos vídeos e, se desejar, seja membro. Fui!